8 horas com mais 31 minutos, estamos recebendo a visita do prefeito municipal de Bagé, Divaldo Lara, para conversar conosco e prestar contas aos nossos ouvintes, os nossos munícipes. Estamos aqui mais uma vez com o prefeito. Prazer, prefeito, seja bem-vindo a essa nova casa, novo estúdio aqui da Rádio Cultura. Prazer em sempre falar com o senhor. Bom dia. Bom dia, Rogério. Um bom dia muito especial ao nosso também grande amigo aqui, Geraldo Saliba, meu amigo de tantos anos, né, de caminhada, de trabalho, né, e de ações aí pelo nosso município. E de forma muito especial, um bom dia a todos os ouvintes, né? Estamos aqui na nova casa da Rádio Cultura. Quase vizinha da prefeitura aqui. Na verdade, aos fundos, né, fundos, da prefeitura, aqui na esquina, no prédio histórico aqui do nosso município, o prédio da Sociedade Italiana, Anita Garibaldi, que tem uma história muito bonita, muito ligada com a história de Bagé, né? Então, tenho certeza que essa grande audiência da Rádio Cultura agora está, né, ainda mais no coração da cidade, né? Que é aqui nesse espaço e aberto a todos, como sempre foi a Rádio Cultura, uma rádio plural, democrática, uma rádio que, né, sempre abriu a voz à população. Então, parabéns, Geraldo, pelo espaço, pela iniciativa. Conta conosco, é um prazer estar aqui com vocês. Satisfação é nossa em recebê-lo, prefeito, aqui no nosso estúdio. E, claro, sempre que o prefeito vem à Rádio Cultura, vem falar aí das suas ações de governo, ações importantes aí que estão sendo realizadas, né? Importantes agendas em Brasília, sempre trazendo bons resultados, graças a esta harmonia que existe, né, através do seu governo com o governo federal, através do presidente Bolsonaro. Falar, por exemplo, de barragem, que é o grande momento, o grande assunto do momento, inclusive o senhor esteve visitando recentemente, e eu ainda ontem entrevistava a pré-candidata a deputada Adriana Lara, que esteve aqui no estúdio, e eu dizia que tem um amigo meu que brinca, ele diz assim, ó, agora vai. Eu digo, porque tem uma milicama aqui, Saliba, que é lá na barragem, né? Os milicos estão trabalhando, né, prefeito? Para a alegria de todos nós. Primeiro, é natural as pessoas, a população, Rogério, sim, durante 5 décadas, elas foram enganadas com esse assunto. A população sofreu. Foram vários governos. Primeiro, iam construir em Ulha Negra uma barragem. Prefeitura, governo, né, passado comprou terras em Ulha Negra, governos passados, né, compraram terras lá em Ulha Negra. Depois Ulha Negra se emancipou, perderam as terras. Aí eu consegui, com o Heitor, recuperar as terras para o município de Bagé, os 240 hectares, escriturado no nome de Bagé. Aquilo que já se dava por perdido, nós recuperamos. Depois, né, veio o governo do PT, 16 anos, com a promessa da barragem. Roubaram a barragem. Roubaram 8 milhões, deu prejuízo, o estrago. Esses 8 milhões os bagenses estão pagando. Então é importante que cada cidadão saiba disso, assim. O Rogério, o Saliba, quem está escutando, todos estão pagando um pedacinho do roubo que o governo do PT fez na barragem, na sua conta de água. A conta de água podia ser mais baixa, podia ser menor, o imposto seria menor se o roubo não tivesse acontecido no governo do PT, na obra da barragem. 8 milhões, que a prefeitura já pagou 3. Então não é assim, está sendo discutido os 8 milhões. Não. Já pagamos 3 milhões, os bagienses, dos 8 que o governo do PT roubou da prefeitura. Então é natural que as pessoas, depois de tanto tempo, fiquem até desconfiadas. Mas será mesmo que está acontecendo barragem? Eu escuto isso às vezes, prefeito, mas está mesmo acontecendo. Foi assim com o anel rodoviário, né? Foi assim com o anel rodoviário e está lá pronto o anel rodoviário. A barragem de Bagé, os milicos trabalham de segunda a segunda. Vou repetir. Os milicos trabalham de segunda a segunda. Das 6 da manhã às 6 da tarde. Para ter uma ideia, amanhã eu vou lá fazer uma carne para eles. Eu vou lá, meio-dia, levar uma carne para fazer uma carne para eles.
São 48 militares. Já são em torno de 20 máquinas. Vai sair 50 mil caçambas de terra. 50 mil caçambas de terra. A área da barragem não é da prefeitura mais. A área da barragem é dos militares. Eu entreguei a barragem aos militares. Eles só devolvem para a prefeitura quando ela estiver pronta, concluída. E a previsão é que até 2024, pelo ritmo atual, que está adiantado, nós tenhamos a barragem pronta, concluída, Geraldo Saliba. Então, o ritmo é intenso de trabalho dos militares, não tem volta, não tem mais essa possibilidade de dizer assim, não, agora vai dar problema, porque as pessoas ficam, né? Deu problema sempre. Sempre era uma coisa, sempre era outra, trancava, parava. Os militares não tem, eles só entram pro canteiro de obra, eles só entram no canteiro de obra depois que está tudo certo. Agora é importante salientar, prefeito, que até chegar esse momento, né, foram muitas reuniões, foram muitas viagens a Brasília, né, muitas dificuldades que se enfrentavam no decorrer dessas reuniões para poder organizar tudo para que se chegasse a esse momento, né? Foi preciso muita persistência e muita insistência por parte do governo municipal para que a obra realmente pudesse acontecer, né? Ah, sem dúvida. É um trabalho de conquistar a confiança dos militares. Eles não têm convênio com prefeitura. É o primeiro convênio com prefeitura no Brasil. É o primeiro convênio com prefeitura no Brasil. Olha só. Os militares não têm. Pede para os ouvintes aí achar um convênio dos militares para construir uma barragem, uma represa, para construir um asfalto, uma ponte com prefeitura. Não vai achar. No Brasil inteiro, pode pesquisar. O primeiro convênio com prefeitura para construção de barragem com o município é da cidade de Bagé. E o que acontece? Tinha que ser com eles. E por que eu escolhi os militares, Saliba? Porque eu tinha certeza que com os militares eles não metem. Com os militares o PT não mete. Qualquer empresa que fosse para aquela barragem, Rogério, no outro dia o PT ia começar a denunciar para trancar a obra, para me prejudicar, para prejudicar a cidade. Porque eles não estão nem aí. Se vai sair obra, eles não querem que saia a obra. Porque quanto pior, melhor. Era que nem o negócio da pandemia. Eles queriam que morresse o maior número de pessoas para poder culpar o presidente, o prefeito, o Divaldo. Sempre foi assim, é assim. É o jeito que eles fazem política, o tempo todo. Tu vê a quantidade de denúncia que eu já respondi e eu respondo. Uma em cima da outra. Já são, até a última contagem eram 64, agora teve mais uma que foi arquivada, 65. Cada coisa, cada ação boa que tu faz na cidade, entra um tipo de denúncia, o tempo todo. Só que quando nós colocamos os milicos para fazer a obra, fechamos a porta para o PT. Eles não podem nem botar o pé lá. Eles não podem pisar lá. Se eles entrarem dentro da barragem, são presos. É área militar. É que nem o quartel. Pede para um petista ali, um sem terra, meter os pés ali no quartel para te ver o que vai acontecer com ele. É a mesma coisa a barragem. A barragem está entregue aos militares e foi um trabalho muito, mas muito difícil, Geraldo. Porque não é pegar uma obra do zero. Isso é importante os ouvintes saberem, né? Não se pegou a barragem do zero, se pegou um pedaço de obra mal feito pelo governo do PT. E uma obra que estava embargada, né? Pela Polícia Federal. E aí entra uma coisa que é assim, ó. Vamos puxar na memória. Lembra aquelas pontes suspensas lá no passo... Lá no passo do... Corredor das Tropas. No Corredor das Tropas? Lembra aquelas pontes suspensas? Tu lembra daquilo, Rogério? Sim, aquilo era do tempo do Guanaco, né? Já faz tempo isso. Era do tempo do Guanaco. Anel rodoviário. Anel rodoviário, pedaço do anel rodoviário. Ele fez aquilo lá. Só cruzava passarinho em cima daquelas pontes. Aí tu diz assim, ué, mas o que tem a ver as pontes com a barragem? Tem muito a ver. Eu vou te mostrar isso. Aquelas pontes ficaram mais de 20 anos suspensas no ar. Só cruzava passarinho. O PT foi 16 anos governo. 8 anos do Maynard, 8 anos do Dudu.
Não botaram uma carga de terra, deixaram a obra inacabada. O que eu podia ter feito? Eu podia ter feito a mesma coisa com a barragem. Só olha, PT roubou, vocês estão pagando, não tem como terminar, porque o Ministério mandava devolver o dinheiro, já não acreditava que teria solução, ninguém mais na cidade acreditava que tivesse solução. Eu podia ter feito isso, porque todos os governos fazem assim. Ah, foi o outro que começou, não terminou, roubou, né? Então eu não vou fazer, deixa assim. Não vou abraçar essa bronca. Não vou abraçar essa... Eu me abracei na bronca. Eu me atirei na bronca, que não era minha. Que quando eu assumi a prefeitura, eu disse, deixa que isso aqui eu vou trabalhar para resolver e terminar com esse problema para a vida de Bagé. Vai passar 10 anos, 20, 30, 50, 100, 200 anos, falando, ó, foi o Divaldo Lara que terminou com a seca e com o racionamento em Bagé. Foi o presidente Bolsonaro que atendeu o Divaldo e terminou com a seca e o racionamento em Bagé. É isso que vão falar daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos de Bagé. Porque foi uma marca que eles deixaram no município. Eles fizeram o nosso povo sofrer nos últimos 50 anos. Sem água para poder beber, sem água para poder se lavar, sem água para poder abastecer sua casa. Então, Geraldo, o que eu fiz? Eu fui lá, terminei as pontes, as cabeceiras das pontes, e estou terminando a barragem até 2024. O Exército, Deus quiser, nos entrega a barragem pronta, concluída, que vai abastecer a cidade de Bagé com 18 milhões de metros cúbicos de água. São 322 hectares, uma estância embaixo d'água. Nunca mais vai faltar água pelos próximos 500 anos da história de Bagé. É isso, prefeito, que vai acontecer. Importante salientar que os ouvintes aí que acompanham a nossa programação, que nem as pontes, muito menos a barragem, foram promessas de campanha sua quando candidato a prefeito. O senhor foi eleito e reeleito sem prometer a barragem e sem falar nas pontes, ao contrário de muitos que utilizavam, né, no palanque a obra da barragem como obra que seria realizada pelos governos. Sim, eu não falava nisso, Geraldo e Rogério, porque eu não conhecia por dentro o tamanho do problema. Eu não tinha noção do tamanho do problema. Sabia que era grave, porque a Polícia Federal, mesmo a Polícia agora Federal, que ontem, antes de ontem, invadiu e prendeu o contador do Lula, com 40 milhões em bens bloqueados. O contador com 40 milhões. Contador do Lula. Que há poucos dias estava preso e que tu não consegue entender como é que tem uma que outra pessoa que diz, eu vou votar no Lula. Vai votar no Lula. É como tu ir aqui no presídio regional de Bagé, pegar um preso dali, levar para dentro da tua casa e entregar para ele teu salário do mês. Ó, tá aqui, ó. Administra aí para mim. Mas tinha isso, cara. Só tu pode votar em qualquer um. Agora tu não tem lógica tu pegar um ex-presidiário e dizer, ó, tá aqui, administra aí o nosso Brasil aí. Mas o que é isso, tia? Pelo amor de Deus, qualquer pessoa com mínimo de lógica, com mínimo de raciocínio, ah não, prefeito, mas tá ruim do jeito que dá, não, então escolhe qualquer outro. Agora não é porque tá ruim que tu vai pegar um bandido condenado, preso, que puxou a cadeia e vai dizer para ele, ó, tá aqui, ó, administra aí o nosso país aí, administra o meu dinheiro aí. É isso, cara. E a mesma coisa foi em Bagé, foi esse estrago feito que vem de muitas promessas que o PT fez. Eles tiveram 16 anos para terminar a barragem. Eles tiveram 16 anos para fazer um hospital do câncer, não fizeram. Não fizeram. Sabe como é que o povo viajava? Eu disse isso e vou repetir sempre, porque tem muitos ouvintes que estão ouvindo e estão dizendo assim, o Divaldo tem razão no que ele está dizendo. O povo viajava na frente da prefeitura, num ônibus escuro, fedorento, que carregava o nosso povo na frente da prefeitura 1 da manhã e descarregava em Porto Alegre às 6h30 da manhã, na Praça da Santa Casa. 6 horas da tarde o ônibus voltava de lá, quem estava dentro do ônibus estava, quem não estava ficava em Porto Alegre. Vocês que estão me escutando lembram disso?
Era assim que era tratado o nosso povo no governo do PT. Nem as luzes da frente da prefeitura eles ligavam para as pessoas poder... Aliás, não ligavam porque era justificado, estava tudo queimado mesmo. Eles não consertavam nem as luzes da frente e de dentro da prefeitura, do salão aquele ali, onde tem o centro administrativo ali, onde tem os caixas ali. Foi assim o tempo todo. Não fizeram o Hospital do Câncer, não fizeram barragem. Olha esse monte de casa que nós construímos aí, que nós entregamos. 1.164 moradias. Agora o inverno, está 4 dias para começar o inverno, as pessoas vão passar na casinha delas. Que governo fez isso? O PT teve 16 anos para fazer isso, não fez. Nós construímos muito mais casa do que eles construíram em 16 anos. 83 milhões investidos, 564 moradias lá no Moriá e Ebenezer, 600 apartamentos aqui na Avenida Espanha, e vem mais 1.000 moradias para Bagé. Seguidinha está chegando mais 1.000 moradias para Bagé. Mais 4 bairros em Bagé. Então, quer dizer, a diferença é enorme. Ela é visível, ela é gritante, de um governo que termina a obra dos outros, que os outros não terminaram. Então eu fui lá, terminei as pontes, terminei o anel rodoviário, terminei a Átila Taborda, que eles não tinham feito, terminamos aqui essa obra importantíssima aqui do SAMU, que é a nova sede do SAMU, ambulâncias novas para o SAMU. Isso tudo por quê? Porque tem governo, tem gestão e tem quem trabalhe e cuide do povo. Tanto que quando chegou a pandemia, a cidade de Bagé foi a melhor cidade no combate à pandemia no Brasil. Hoje nós recebemos prêmios nacionais por ter sido a melhor cidade no combate à pandemia, Rogério. Sim. Naquele momento mais grave, mais difícil. E que muitos desses do PT diziam para o povo ficar em casa e ir para a praia. Ir para a praia, cadeirinha e ir para a praia. Ficava na praia lá e mandava o povo ficar em casa. É fácil tu fazer isso. Quando tu tem o salário garantido brabo, é aquele trabalhador lá do bairro que depende, né, da xanga, da faxina, trabalhadora, essas pessoas que dependem, né, do seu trabalho e seu suor diário para poder manter o sustento da sua família. Essas pessoas puderam contar conosco, puderam contar com o apoio da prefeitura. E não deixar fechar a cidade, como eu não deixei, proteger a saúde das pessoas como protegemos. Ninguém morreu em fila de hospital, ninguém morreu na frente de hospital, ninguém foi para dentro de container, como queriam mandar para Bagé, um container, e ninguém. Faltou oxigênio para absolutamente ninguém, teve estrutura para todos. Então, quer dizer, na crise é que pode-se ver a capacidade do governo, né, e de quem governa a cidade de Bagé para segurar um momento difícil, Geraldo. Pois é. Aliás, as pessoas foram muito bem assistidas, né, através de alimentação, principalmente as pessoas mais carentes no nosso município, e continuam até hoje, né, os menos favorecidos continuam sendo assistidos através da Secretaria da SMAS. Isso é importante salientar também, graças também ao apoio do governo federal, que enviou muito alimento para Bagé. Muita comida, carretas e carretas, como nunca se viu chegar em Bagé. Carretas e carretas. Te ter uma ideia, agora lá na Damel, eu falei para o Graziani. Graziani, pode comprar um caminhão. Eu vim de Brasília, conquistamos lá R$1 milhão para assistência social. Dinheiro que entra por recurso livre da assistência social para comprar alimentos, ajudar os CRAS, ajudar a atenção de média complexidade da assistência social. Eu disse para o Graziani, faz o pedido e compra um caminhão de carne. Manda comprar um caminhão de carne. E distribui, começa a distribuir, assim que chegar essa carne, distribui carne na cesta básica. Vai achar uma cidade no Brasil aí, que além de dar o alimento para quem mais precisa, vai dar carne junto. Diz para ele. Ele está fazendo o termo de referência. Tu vai ver pela primeira vez na história, tu vai ver carne na cesta básica da pessoa mais humilde lá do bairro. Agora, no inverno, eles vão receber cesta básica e um pedaço de carne. Olha, é um frango, é um suíno, mas vai receber carne congelada junto com a cesta básica. Nunca se viu isso. Então, quer dizer, é um outro jeito de cuidar das pessoas, né?
de lutar pelas pessoas, é dar para elas realmente o que se pode dar de melhor. Claro que isso contraria interesse. Né? Fazer essa obra da barragem, por exemplo, com os militares, tem muita empresa que virou inimiga da prefeitura, que eles queriam fazer a obra. E eu optei por fazer com os militares, porque eu tinha certeza, e tenho, que os militares não vai ver nenhum petista incomodando. Não há quem vá lá e tranque a obra. Manda eles lá trancar a obra lá, fazer protesto lá para ver. Ninguém tranca. Não tem denúncia. Então, não tem denúncia, não tem nada. Os militares moram lá, Geraldo Saliba. Os militares moram lá, eles fazem o hasteamento da bandeira diariamente, né? Prestam as honras ao Brasil diariamente, começa o trabalho, termina o trabalho, começa às 6 da manhã, termina o trabalho às 6 da tarde. Full time, segunda a segunda, não tem feriado. Ontem estava lá, hoje segue trabalhando, amanhã mesma coisa, domingo. Então, quer dizer, é um outro nível. E só conseguimos conquistar isso pela relação que eu tenho com o presidente Bolsonaro, que a cidade de Bagé tem, e que nós conquistamos com os militares, porque qual é a previsão, se fosse o PT, milico nenhum estava nessa barragem, com certeza. Qual a previsão para a entrega dessa obra? A previsão é 25, mas pelo ritmo ele acredita que é possível entregar em 24. Então, os dias contados para o fim do racionamento dos bagenses. E é uma coisa que eu me orgulho em nome, né, da memória da minha mãe, que saiu lá de Lavras do Sul. Bagé tem grandes, importantes famílias tradicionais, né, com muita história. Mas foi um lara que terminou com o maior e mais grave problema da história de Bagé, que foi a barragem dos bagenses. Prefeito. Dias contados para isso nas mãos do Exército Brasileiro. Prefeito, a gente está recebendo aqui muitas mensagens, claro, pelo nosso WhatsApp, até fica difícil da gente... Vamos respondendo, Rogério. Sim, isso, a gente tem nosso WhatsApp, que é o 53984-320230. Dois assuntos pontuais aqui que o nosso ouvinte gostaria de perguntar para o senhor. Primeiro assunto, quanto às ruas. Ele acredita que muitas ruas da cidade estão merecendo uma atenção especial por parte da prefeitura. E outro caso pontual é sobre ali próximo à Artilharia, tem uma ponte, eu acredito que seja aquela Alameda Pedro Leite. Isso. Que diz que tem usuários de drogas ali, está um matagal muito grande. Eu não sei se ali compete à prefeitura fazer uma limpeza naquele trajeto, que é um caminho mais curto, né? Próximo ali ao estádio do Guarani até o centro da cidade. Então, dois assuntos pontuais. Existe um cronograma com relação às ruas de Bagé e com relação ali a esta Alameda, próximo à Ponte da Artilharia, que diz que está bastante difícil das pessoas transitarem por ali. Então, com relação à manutenção das ruas, sim, hoje nós temos máquinas trabalhando manhã, tarde e noite, porque são máquinas novas. Uhum. A Prefeitura de Bagé adquiriu 14 milhões em máquinas. Só para te ter uma ideia, são 6 patrolas novas, 2 escavadeiras hidráulicas, 2 rolos, caminhões, trator esteira, pá carregadeira. Nunca teve isso. Agora, eu não consigo patrolar enquanto não firmo o tempo. Uhum. Se não firmar o tempo, não tem como patrolar. E depois que firma o tempo, para te dar uma volta na cidade, mesmo com todos esses equipamentos, leva mais de 21 dias. Isso é importante, ouvinte, saber. São quase 240 quilômetros de ruas sem asfalto em Bagé. Então, com todos esses equipamentos novos, eu preciso de quase 30 dias para fazer uma volta na manutenção da cidade. Sem chover. Choveu, começa do zero de novo. Então, hoje está chovendo. Eu estou com todas as máquinas paradas. Todas. É caminhão, é trator, é escavadeira. Não tem como tu botar nenhuma máquina na vila hoje. Botou uma máquina no bairro, na rua hoje, tu estraga a rua. Tu piora a rua. Largou um cascalho hoje, tu piora. Vira um lodo, atoledo. Então tem que esperar drenar. E não pode nem ir amanhã.
Por quê? Porque tem que esperar drenar, seca, para te poder entrar com a raspagem, o encascalhamento, com rolo, para poder fazer a compactação. Então, esse período de chuvas, mesmo tendo equipamentos que nunca tivemos na história de Bagé, essa quantidade de equipamentos, tanto para as estradas quanto para as ruas do município, leva em torno de 30 dias de período seco para poder completar a manutenção. Enquanto não chega, né, o período seco do ano, a gente fica fazendo um trabalho curto. Então, assim, trabalhamos a semana. Enquanto não choveu, nós trabalhamos na manutenção. Fez toda a cidade? Não conseguiu fazer toda a cidade. Fez entradas, fez acessos principais, fez linhas de ônibus, mas não conseguiu. Se pegar, andar lá na Vila Gaúcha, tem quadra lá que a patrola não conseguiu entrar, porque priorizou as principais vias para poder dar tempo de dar uma manutenção antes da próxima chuva. Choveu, repete o processo de novo. Por isso que às vezes as pessoas perguntam assim, a máquina andou no bairro, mas não fez todo o bairro. Ficou faltando o fundo lá, ficou faltando a viela, faltou... Sim, por isso. Porque ela precisa seguir nas ruas principais para poder dar acesso ao bairro, para poder dar fluxo ao bairro, porque não tem tempo até a próxima chuva de fazer todo aquele bairro e conseguir fazer todo o outro, e todo o outro, e todo o outro. Então, é um processo muito complicado, porque a cidade passou muitos anos sem colocar asfalto. Agora não, agora nós estamos colocando asfalto. Pegou Dois Irmãos, nós estamos subindo agora para Santa Flora, pegando Ipiranga. Aqui a Vila Brasil agora tem calçamento, está chegando pedra, tem outras ruas que vão receber. Isso é um trabalho que tu faz uma vez só, nunca mais tu te incomoda. Por exemplo, o bairro Dois Irmãos, não entra mais patrola no bairro. É menos um bairro que eu tenho. E se cada prefeito que entrasse fizesse um bairro, pelo menos a cidade já tinha sido asfaltada toda, como é vários municípios aí. O problema é que Bagé ficou, por exemplo, no tempo do PT, os 16 anos do PT, qual foi o bairro que o PT asfaltou? Qual foi? Não lembro de nenhum. Não lembro porque não teve. Não teve um bairro que o PT asfaltou em 16 anos, cara. Um bairro. Então, quer dizer... Aí realmente, aí deixa a cidade numa condição que é essa como está hoje. Choveu, é um grave de um problema, né? E com relação à limpeza, sim, aquela área compete à Prefeitura Marítima, apesar de ser uma área que tem o trecho federal ali também, por ser parte de ferrovia, mas eu já peço aqui para o pessoal da manutenção dar uma limpeza naquela área ali. O Exército chegou a nos ajudar um tempo naquela manutenção ali, mas a Prefeitura tem feito aquele serviço e eu peço para atender o pedido do ouvinte. E essa manutenção nas ruas que são asfaltadas também tem uma previsão de que... As que já são asfaltadas? Sim, eu digo porque esses dias um morador ali na rua Pinheiro Machado, que fica próximo à Avenida Presidente Vargas, é até um trecho curto da rua, são 2 quadras à direita e 2 quadras à esquerda, tanto quem vai como quem vem do centro da cidade. Ali a situação está bastante precária, o asfalto está se deteriorando, até ela contou, não sei quantos buracos ali, mas com relação a essas ruas que são asfaltadas, que tem esses buracos também, assim que o tempo firmar, de repente pode ter uma manutenção. Segue o cronograma de manutenção dessas vias onde... Algumas não tem mais como fazer tapa-buraco, né? É. Algumas são assim. Ali eu até já passei esses dias, está bastante asfalto de péssima qualidade que fizeram. É como era Narciso Sunhê lá. Lembra lá da Narciso Sunhê, Geraldo? Claro que sim. Narciso Sunhê, o PT fez a Narciso Sunhê. Doutor Pena também, né? Doutor Pena, a mesma coisa, o PT fez aquele troço ali. Aquilo era só buraco, nem inaugurado tinha sido, era só buraco. Péssimo serviço. A Leonel Brizola, olha o que é a Leonel Brizola. Né? Aquilo foi usado dinheiro em dólar para pagar aquilo, aquela obra. O PT usou dólar para pagar a Leonel Brizola. E olha o que é, a bagaceirada que é aquele trabalho lá que fizeram na Leonel Brizola. Narciso Sunhê é a mesma coisa. Eu tive que refazer a Narciso Sunhê, arranca
e refaz com uma camada, e provavelmente na Pinheiro Machado é isso que deva se fazer, só que eu só consigo fazer isso porque o asfalto é por temperatura. E os insumos do asfalto, eles saem a 22 graus. Se ele não entrar na máquina, é como botar uma farinha molhada na batedeira, úmida. Não vai. Não sai massa, não sai pão. Veja a dona de casa fazer um pão aí com esse tempo hoje aí de chuva aí. Se ela não botar no calorzinho do fogão a lenha, né? Os mais antigos sabem o que eu estou dizendo, não cresce a massa do pão. A mesma coisa é a massa do asfalto. Ela não dá liga se não tiver temperatura, né, acima de 22 graus. Por falar em asfalto, prefeito... E aí não cola, aí não compacta, aí tu bota, ela esfarela. Entendeu? Então tem que esperar secar, secou, aí consegue produzir a massa, arranca aquela parte onde está buraco ali para poder fazer o recapeamento. Por falar em asfalto, é bom lembrar, né? A usina está usinando não só para Bagé, mas para toda a nossa região, para algumas cidades aqui da região também, numa parceria recentemente firmada pelo governo municipal, né? Exatamente. Porque o que acontece, ó? A usina que nós tiramos do meio do bairro Popular, que contaminava o bairro Popular. Olha isso aqui, Rogério, para te ver. Por isso que quando eu vou na Câmara, os petistas fogem da Câmara, né? Tu já viu o vereador sair da Câmara quando o prefeito vai? Só em Bagé acontece isso. Quando eu vou na Câmara, os PT fogem da Câmara. Sai da Câmara. Porque, claro, ninguém gosta de ser combatido com as verdades, né? Verdade dói. O PT comprou a usina de asfalto, não fui eu. Quem comprou foi o governo do PT, com dinheiro do povo. Então a usina é de Bagé. Mas eles compraram. Onde é que eles botaram a usina para funcionar? Lá no meio do bairro Popular. Eu assumo a prefeitura, está lá a usina, no meio do bairro Popular. Dentro do tanque que faz a massa, eles botaram uns pedrão enorme, quebraram as hastes de dentro do tambor. Consertamos, veio a equipe de São Paulo, consertamos, botamos a usina para funcionar. O que o PT faz? Vai lá e denuncia a usina por estar no meio de um bairro. Aí veio o IBAMA aqui. Só, olha, vamos multar o senhor que está com essa usina aqui no meio. Só, mas eu não coloquei aqui, eu já recebi assim. Por sorte, a superintendente do IBAMA tinha sido minha colega de faculdade em Porto Alegre. E eu expliquei para ela. E ela entendeu. E não multou a cidade. Eu peguei a usina lá, fiquei 1 ano sem poder usinar. Tirei a usina lá do meio do bairro Popular, todos os equipamentos que contaminavam, e levei lá para próximo da Embrapa, lá na entrada, lá na Cascalheira, onde lá é um centro de usinagem. Essa usina, ela produz para Bagé e está produzindo para os municípios. Aí as pessoas dizem assim, mas o que quer fazer asfalto para Pinheiro Machado, fazer asfalto para Candiota, fazer asfalto para Aceguá? Porque cada asfalto que produz para esses municípios, 20% da produção deles fica aqui em Bagé. Então girou a máquina lá, fez ela funcionar, usinou 20%, saiu 10 cargas. 2 ficam aqui em Bagé. Nós utilizamos aqui. E o custo que tu tem de ligar a usina, isso não é ligar na tomada, né? Aquilo ali, ela tem que ficar aquecendo a batedeira desse asfalto. Ela fica aquecendo, então fica queimando o diesel. Não queima 1 litro. São quase 500 litros para fazer 1 dia de usinagem. Esse custo, quem paga são os municípios que produzem aqui. Então, a prefeitura aproveita com esse convênio 20% que eles produzem e ainda pega a usina quente para poder produzir com seus insumos o asfalto. Entende? Aí tá negócio, né? Mas lógico. É que nem a casa de hospedagem, né? Que os vereadores aí, né, do PT votaram contra, queriam arquivar lá na Câmara de Vereadores. Casa de hospedagem de Porto Alegre que abriga as pessoas. O que eu fiz? Aluguei lugar em Porto Alegre, agora eu vou comprar, para que o dia que eu não seja mais prefeito,
próximo prefeito não desmanche com isso, não termine, então eu vou comprar para a cidade de Bagé. Eu aluguei, né, um lugar em Porto Alegre onde eu abrigo todas as pessoas que saem de Bagé para fazer tratamento de saúde lá. Agora o pai do Wesley, do menininho que fez o tratamento de câncer lá, ele ficou 1 ano e meio lá em Porto Alegre. Onde é que ele ia ficar? Toda a pandemia ele ficou lá. Onde é que ele ia ficar? Com a família dele, com a mãezinha e o paizinho dele? Se ele não tivesse a casa de hospedagem na praça, na rodoviária, ia ter que ir e voltar todos os dias. O que eu fiz? Botei um carro lá para levar e trazer as pessoas da casa de hospedagem para o tratamento de saúde. Nenhuma prefeitura no Rio Grande do Sul tem isso. Nenhuma. Os prefeitos deixam as pessoas, largam em Porto Alegre e te vira. Eu tenho lá 3 profissionais, psicólogos, assistente social e administradora da casa. Pega as pessoas, leva até a consulta, faz a consulta, abriga, alimenta, cuida e devolve para Bagé o meu cidadão protegido e cuidado. Foi montada uma estrutura. Montar toda uma estrutura. E o que eu fiz com essa casa de hospedagem? Abri para ajudar os municípios de Aceguá, Ulha, Dom Pedrito, Candiota. Por quê? Porque eu já tenho uma casa montada e somos todos filhos da mesma região da campanha, Geraldo. Então, o que me custa abrir um quarto para receber um de Ulha Negra? O que me custa abrir uma vaga e receber um de Aceguá? Eu recebo a todos da região. Então, a casa de hospedagem, que também está nesse convênio, ajuda os municípios da região. E muitos, aqui de Aceguá, por exemplo, ficam lá. Ulha fica lá. Candiota fica lá. Lavras fica lá. Livramento, Dom Pedrito. Uma coisa impressionante. Trabalho extraordinário esse. E, claro, eu não tenho agência de publicidade. Isso aqui é uma coisa que os senhores que estão aqui têm que saber disso, os ouvintes. Vocês não vão ver programa em ação como vocês viram no tempo do Maynard, que ele comprava da RBS botava um monte de dinheiro na RBS, né? Milhões, né, de propaganda. Eu não tenho agência. Sou o único prefeito da história recente de Bagé, pelo menos, que não tem agência de publicidade. Eu me reelegi sem agência de publicidade, cara. Não tem propaganda paga. Pergunta aqui para a Rádio Cultura. Que era para ter dicas de passagem, que Rádio Cultura, essa sim é um veículo. Mas pergunta para a RBS, o que tu acha que a RBS me bate tanto? Porque antes, no governo do Maynard, eles recebiam caminhões de dinheiro com o programa em ação no horário do Fantástico. Lembra aquilo? Para mostrar as propagandas do governo e ele aparecer lá. PT aparecer. Eu não tenho agência. Eu me reelegi e ganhei dele sem agência de publicidade, só com o trabalho. Então essas coisas acabam não aparecendo. Por quê? Porque justamente é um governo de trabalho, não é um governo de propaganda. Aquilo que nós falávamos, Geraldo, tu conhece muito bem, eu não boto placa, eu entrego obra. Diz a obra, eu assumo ela, o que eu começo eu termino, eu entrego obra. Está aí o anel rodoviário, está aí o Dois Irmãos, está aí a barragem agora sendo construída pelo Exército, está aí o Hospital do Câncer, está aí as pontes, está aí as 1.164 moradias, está aí o SAMU, está aí o concurso. Sabe quantas vagas eu coloquei no concurso? Uma vaga para cada cargo, Rogério. Sabe quantas nós já chamamos? 420. E sabe por que eu coloquei uma vaga? Que eu não queria aventureiro no concurso. Não queria. Eu não queria aquele cara que fosse, olha lá, tem 50 vagas para serviços gerais. Eu vou lá, vou me arriscar. Se der, deu. Não, eu botei uma para que a pessoa saísse de casa assim, ó. Eu quero, eu vou conseguir. Ou por vontade ou por necessidade. Eu vou conseguir essa vaga, eu vou lutar e vou conseguir essa vaga. Porque aquele que reclama, ele já ia olhar, uma vaga só, esse já deve estar até direcionado, não vou nem entrar. Esse ficou fora do nosso concurso. O nosso concurso foi para quem realmente tinha convicção de que lutaria por uma vaga, e hoje já chamamos 424 pessoas de diversas áreas. Teve área, por exemplo, serviços gerais, que já chamamos mais de 50. Mas por quê? Eu sei que são pessoas que foram lá
para lutar por uma vaga, convictas que teriam, né, uma única chance, lutaram e acabaram que se multiplicou por mais de 50 vagas só serviços gerais e as outras profissões a mesma coisa, todas nós estamos chamando, estruturando a prefeitura. Para a saúde, que não tinha concurso para a saúde há anos. Anos não tinha para enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo, nada disso. Tinha professor, há anos não tinha concurso para professor. Mesma coisa chamamos. Né? Marceneiro. Nós chamamos a primeira mulher marceneira da história da prefeitura. Então, uma diferença muito grande do que é trabalho, do que é gestão e do que é propaganda, né, Geraldo? Prefeito, desculpe, Geraldo Saliba, as pessoas estão aqui mandando mensagens, e são muitas, é difícil até de... Mas vamos lá, estamos com tempo aí, aproveitar a visita. O senhor falou agora com relação aos professores, e nós tivemos essa semana uma manifestação a respeito do piso nacional de salários. Então, é uma lei federal, e que a manifestação seria porque a prefeitura não está pagando o piso nacional de salários. Eu gostaria que o senhor respondesse a esses ouvintes com relação a essa situação do magistério municipal. Respondo, prefeito, claro. Vamos lá. E aqui a gente vai responder, eu faço questão de responder com base nos números, que até que mude isso, a matemática continua sendo uma ciência exata, né? E desculpe interromper, tem um valor que o governo federal também, que é o INDEB, né? Tem. O que acontece? Sim. A prefeitura paga mais do que o piso nacional para todos os seus professores. Olha o que eu estou dizendo aqui. A prefeitura municipal de Bagé paga no final do mês mais do que o piso nacional para todos os seus professores. Pede para um professor desse que está me ouvindo mandar o seu contra-cheque, que some o seu vale alimentação, que some o seu 70%, que some as suas vantagens e mostre se ele recebe menos do que o piso nacional. Nenhum. O problema, Rogério, é que a folha do magistério custa 4 milhões por mês. 4 milhões. 40% de aumento, 40% de aumento, soma aí. O que dá? 1.600.000 a mais todo mês. Não tem como pagar. Por quê? Porque não é o piso do magistério nacional que pesa, é todas as vantagens somadas em cima, tu entende? São as vantagens que colocaram ao longo dos muitos anos que tornou inviável pagar o piso nacional. 40% é 1.600.000 a mais no mês, não tem como pagar. É atraso de salário. É impossível pagar. Entende? Porque tu calcula, se nós formos pagar o que o governo federal mandou pagar, que é os 40%, se fosse 40% só para deixar o salário igual ao piso nacional, estava tudo certo. Tinha como pagar, sem problema nenhum. O que não conseguimos pagar é pagar o piso e somar em cima dele todas as vantagens. Aí não. Aí deixa insustentável o pagamento da prefeitura, colocando um desembolso de 1.600.000 a mais. Não, mas prefeito, vem dinheiro. Claro que vem, porque a relação da política pública de educação, ela é parte subsidiada pelo governo federal e 25% no mínimo do governo municipal. O que acontece? A despesa da educação não é só salário. A despesa da educação é o transporte escolar. A manutenção também. A manutenção também. A alimentação, o uniforme, o prédio, a luz, os insumos de limpeza, a segurança. Esse todo. Tu não tem como pegar o dinheiro que o governo federal repassa e colocar todo ele, e mesmo colocando todo ele, ainda falta para pagar em cima do pagamento de folha. Bom, mas mais um dado aqui importante.
Quando tu lança um reajuste, por exemplo, de 40%, aí se eu dou 40% de aumento, eu aumento em 1.600.000 a folha do magistério. Aumentaria, por exemplo, 1 milhão, se eu for dar isso aqui para o quadro geral, mais 1.600.000 no quadro geral. E lá, prefeito, no FUNPAS, lá eu abro um rombo no FUNPAS é mais 2 milhões. Por quê? Tu calcula, o FUNPAS tem 5 milhões de folha todo mês, fundo previdenciário, e se eu dou 40% de aumento, essa folha sai de 5 para 7. Cada 10% de aumento é 500 mil a mais. 40%, 2 milhões a mais no fundo previdenciário. Quebra o fundo também. Então, quer dizer, esse equilíbrio, sim, claro que eu entendo. Quem quer salário, quer salário. Não, eu quero, tá certo. O respeito é legítimo, cada um pensar em si ou na sua categoria. Agora, primeiro, só para trazer a bom juízo, sim, das pessoas, não tem nenhum professor recebendo menos que o piso nacional. Não tem. Nenhum. Ele está recebendo, soma o vale, que muitas prefeituras não pagam no Brasil, nós pagamos vale. Soma os 70% daqueles que têm graduação. É mais 70% em cima do piso. É o piso mais 70%. Soma FG, soma convocação, soma uma série de outras vantagens que tem. Coloca a folha da educação em 4 milhões. Gente, está em 4 milhões para salário do magistério. Se tu dá 40%, tu está fazendo aí mais 1.600.000. Não consigo pagar salário com mais 1.600.000. Fica em atraso. Então, o que nós estamos fazendo? Mandando para a Câmara, nos próximos dias, um projeto que dá o aumento para os professores, mas dá o aumento daquilo que é possível, que provavelmente fique na casa de 10%. Então, 10% será a reposição aos professores. Só que não é 10% em cima do piso, é 10% em cima do piso, 10% em cima da convocação, 10% em cima de todas as outras vantagens que ele tem. Do pacote. Do pacote todo. Não, o piso, para te ter uma ideia, é como assim, é como ele é a base de cálculo de todas as tuas outras vantagens em cima. Sim. E quando tu vê alguns sindicalistas falar, Rogério, tu vê eles falar como se não, nós estamos recebendo menos do que recebe um professor a nível de Brasil. Não é verdade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Estaria recebendo menos se não tivesse o vale e todas as outras vantagens somadas que você tem no contra-cheque por conta de um plano de carreira que montaram, que valoriza a educação, agora tornou, por exemplo, um aumento de 40%. Nenhum prefeito deu. Pergunta aí, qual foi o prefeito anterior a mim que conseguiu dar um aumento de 40% para professor? Como é que eu vou conseguir dar um aumento de 40% para professor vindo de uma pandemia como nós viemos? Chega a ser incoerente isso. Não consegui ainda dar 1 centavo de aumento para a saúde, que estou trabalhando para dar, porque eles merecem por tudo que fizeram na nossa cidade, na pandemia, durante esse tempo todo. Eu não consegui ainda, estou fechando o plano de carreira deles para poder dar, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, agora eu vou pagar o plano nacional. O piso nacional deles, sabe como é que é o piso nacional da saúde? O piso nacional é o seguinte, ó. O valor, tu vai poder aderir ou não, o enfermeiro, o técnico da enfermagem. O valor é o piso nacional. Se tu não quiser, não tem problema nenhum, segue com o salário que tu está hoje. Se tu entrar no piso nacional, o valor que dá lá em cima, tu vai receber aqui. Agora, não soma aqui mais os 15, mais os 25,
que são vantagens que também o magistério recebe, 15 e 25, mais os 15, mais os 25, mais a pós-graduação. O teto é o piso. O piso é a tua referência nacional, tu não vai receber menos. E só vai receber a mais vantagens que são, por exemplo, a vantagem por laudo de periculosidade ou laudo de insalubridade, recebe. A vantagem por hora extra, recebe. A vantagem por um FG de uma função gratificada numa chefia que o Rogério está exercendo agora, vai receber. Agora, o Rogério não vai receber 15, 25, mais 70, mais o FG, mais a incorporação do FG. Isso tem que ter fim, porque isso chega no máximo, numa forma que deixa o município inviável de pagar a sua folha, ou fazer como fez o governo passado do Dudu. Por exemplo, o que o Dudu fez? Passou 8 anos só pagando folha. Não tinha uma obra na cidade. Não tinha nada na cidade. Era só ele tirando o dinheiro do povo para pagar salário, todo mês. E gerando dívida, e dívida, e dívida, e dívida milionária no município. Mas por quê? Porque ele não sabia fazer conta, não sabia fazer gestão. Tem hora que tu tem que dizer, não é possível. Como eu estou dizendo hoje, olha, não é possível dar um aumento de 40%, porque quebra. Entende? Quebra. Temos que valorizar os funcionários da saúde também. Vou pagar o piso nacional, os enfermeiros vai receber o máximo do nacional. O máximo. Tem enfermeiro em Bagé já recebendo 6 mil. Tu acha que ele vai aderir ao nosso plano agora? Não, claro que ele não vai aderir. Ele não vai querer o nacional, porque ele está recebendo mais de 6 mil aqui. Tá bem, ele vai ficar de fora, mas o colega dele está lá embaixo, recebendo 1.000 e poucos. Esse vai assumir. E quando ele aderir ao plano, ele vai saber o seguinte, o teto dele é aquele ali, não importa, daqui 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos, a referência dele será sempre o piso nacional de enfermeiros e técnicos de enfermagem, e raio-x, a mesma coisa, os agentes comunitários de saúde vão receber, vão sair agora. A agente de saúde recebia 1.000 pila, cara. Hoje eles recebem o piso nacional, no nosso governo, mais o 14º salário, tá? 3º e 4º salário, e agora vão sair de 1.400 para 2.400. Mas, para aderir a esse plano, eles não vão somar mais 15, 25, mais FG incorporado, mais convocação incorporada, mais isso, mais aquilo, não. Ele vai receber o nacional. Quer receber o nacional? Vai receber o nacional. Sem as vantagens. Sem vantagens que não sejam aquelas de direito. Sim. Sim. Por exemplo, insalubriedade, periculosidade, o 14º salário deles, que é direito que eles têm lá. Agora, aquele ali é o teto. Porque senão, tu cria uma massa que tu não consegue depois pagar. O povo não tem condições de sustentar isso. Diz para os bagenses que nós vamos ter que tirar mais 1.600.000 aí do imposto do povo para pagar, para aumentar o salário dos funcionários. Vê o que eles vão achar. Prefeito, rapidamente, o senhor tocou no assunto... Mês, né? 1.600.000 mês, sim. Tá? São mais de 16 milhões no ano aí, tá? O senhor tocou no assunto do FUNPAS. O pessoal, algumas pessoas vêm falar em relação a esse fundo. Até um determinado período, no momento da aposentadoria, elas paravam de contribuir. E aí agora voltou, mesmo sendo aposentados, o funcionalismo continua a contribuir com essa previdência. É uma lei federal? Como é que funciona? É uma legislação federal, é nova legislação mesmo previdenciária aposentado, nacional. ela continua contribuindo. Que serve para os regimes próprios de previdência e também para o regime geral de previdência. Tá? É uma lei federal que fez esse alinhamento para todos os fundos previdenciários, próprios e o geral. Prefeito, já estamos praticamente encaminhando a nossa entrevista. E foi rápido, hein? É, né? Mas temos ainda 2 colocações. O senhor falava sobre saúde, claro, o hospital do câncer está sendo estruturado. Mensagem não tem mais nada aí, geral, o Rogério. O pessoal gosta de perguntar, vamos respondendo também, porque eu gosto de responder essa interação que só a Rádio Cultura tem aí, que faz a diferença. Deixa eu ver aqui. A festa, o Dança Bagé agora mobiliza a cidade toda, os hotéis cheios, né, restaurantes, recebendo muitas pessoas de fora. Está na nossa programação. Sim. O dia 27, agora, já chegou o equipamento do tratamento do câncer, uma das grandes e mais importantes obras da história desse município, que é o nosso Hospital do Câncer.
né, que eu consegui com o presidente Bolsonaro, né, trazer para Bagé. Tu vê, o PT foi 16 anos no governo, né? Podia ter feito isso. Preferia botar o povo dentro de um ônibus e mandar para Porto Alegre. Eu fui lá com o Bolsonaro e trouxe um hospital do câncer, tirei do papel, construí do zero. Construí do zero. Essa é uma obra que eu posso dizer que peguei no papel e hoje nós entregamos um hospital do câncer referência para toda a região da campanha. O equipamento que vai fazer o tratamento do câncer, em alguns lugares no Brasil, chegou a levar quase um ano para ser entregue. O nosso levou 15 dias. Está aí já, sendo instalado. E o dia 27, eu fui convidado aí pelo provedor da Santa Casa, provedor Carlos Eduardo, para ir lá acompanhar o funcionamento do tratamento de radioterapia. Então, uma das grandes e mais importantes obras da história, né, do município, e que eu me orgulho bastante. Importante, né? Bagé realmente confirmando ser cidade polo aqui na região, né, prefeito? A partir do momento que começa a tratar, a fabricar o asfalto para a região, atendendo cidades não só Bagé, mas também região. É a casa de hospedagem que atende Bagé e atende toda a região. E um hospital de câncer que atende Bagé e vai atender Bagé e região, né? Tu falou em cidade polo, fala um pouco de política, né, Geraldo? Aproveitar Sim. que a gente está numa ocasião próximo à eleição. Tu falou em cidade polo, eu me lembrei do Lula. Quando o Lula foi visitar Pelotas e disse que Pelotas era uma cidade polo exportadora de viado, de puto. Tu vê o seguinte, né? Logo o PT que fala tanto, né, em defesa das minorias, em defesa dos homossexuais, o único que foi a público dizer, né, que uma cidade era exportadora de homossexual, de viado, termo pejorativo, puto, né? Termo pejorativo, foi o Lula do PT. O mais homofóbico de todos. Tu está falando nisso, agora eu me lembrei disso. E aí tu vê o seguinte, o PT de fazer discurso, não, porque nós defendemos a causa dos homossexuais. Mas como defende? Se por trás justamente são eles os mais radicais. Agora, quando o governador do estado do Rio Grande do Sul se assumiu gay, quem é que atacou o Eduardo Leite? Ninguém. O PT. Ninguém não, o PT. Olha nas redes sociais aí para te ver. Tu tá querendo tirar os putos da gente, levar para ti, tá querendo levar os homossexuais. Assim, era o termo que os caras atacavam o governador do estado. O próprio PT atacando o governador do estado por ele ter se declarado homossexual, por dizer que era uma jogada política, que era para tirar os homossexuais da relação com o PT. Então são os mais homofóbicos, os mais racistas, os mais preconceituosos, são justamente os próprios petistas. Que tanto que tu vê o vereador Caio, que era do PT, não foi escolhido para ser candidato a prefeito porque era preto, negro e pobre. Saiu do PT. Pergunta pro Caio, abre o microfone dele e pergunta aí para te ver. Semana que vem vai estar aqui. Vai estar aí porque o PT não queria. Prometeram, enganaram ele, deixaram ele sem mandato. O Caio foi embora do PT. Então, quer dizer, é aquela coisa, né? A população, o povo não pode esquecer dessas coisas. Agora, há poucos dias, o que o Lula disse? O Lula disse assim, não, porque quando nós assumirmos o governo de novo, nós vamos terminar com a escola cívico-militar. Eles não querem que os militares, os instrutores militares estejam dentro das escolas cívico-militares no Brasil. Mas vem cá, o PT prefere os bandidos dentro das escolas e não os militares. As escolas militares são as melhores escolas. Agora a Bagé recebeu 3 prêmios nacionais pela Escola São Pedro. Tem concorrência, sorteio nas vagas lá, cara. E o PT quer terminar com isso. Então eles são, no discurso, contra tudo que é aquilo que é família, que é para o bem do povo. Você diz, não, mas nós tiramos o povo da pobreza. Como tirar o povo da pobreza? Um monte de pobre que tem aí. Se tirasse o povo da pobreza, quando eu assumisse a prefeitura, não ia ter gente passando fome.
Não ia ter gente lá no fundo de Santa Cecília, Geraldo, onde tu foi. Então não se engane, né? E tem que abrir os olhos da população para isso. Não se engane. Governaram tantos anos, roubaram a barragem de Bagé, confirmado, né, que roubaram a barragem de Bagé. Vou aqui aproveitar, né, para reforçar isso. Roubaram e o povo está pagando. Quem está pagando essa conta é a população de Bagé. Um exemplo de que, assim, na fala o PT é uma coisa, na prática é justamente outra bem diferente. Tu falou em Cidade Polo, eu lembrei do Lula se referindo aos homossexuais, que talvez alguns devam ter esquecido. Ou as mulheres, quando ele chamou que as mulheres tinha que ter grelo duro, né? Lembra disso? Claro. Como é que pode ter alguma mulher do lado desse cara, tio? Como é que pode ter alguma mulher do lado desse cara falar uma bagaceirada dessa? Só pode ser bagaceira para estar no lado de um bagaceira desse. Não pode ter um cidadão de bem que defenda isso. Um cara que vá, presidente, diga isso. Não, mas aquelas... Cadê as nossas mulheres do grelo duro? Mas que isso, cara? Mas que isso? Chama um petista para debater comigo aqui. Chama o Mainarte para vir aqui para debater. Bom, nos debates da campanha ele pedia, pelo amor de Deus, para eu pegar leve com ele. Ligava, pedia pro Paulinho ligar para o Alexandre, dizia, não, diz para o Divaldo pegar leve, vamos falar só das coisas da administração. Vamos! Agora, quando eu não estou, eles viram uns tigres. É uma coisa impressionante, Rogério. Quando eu não estou, eles viram. Na rede social, então, eles viram um tigre. Aí eu apareço, acabou os tigres. Some. Convida ele aqui. Hora, dia e local. Convida Luiz Fernando Mainardi para vir aí, sentar nessa cadeira e me chama de volta. Eu vou dar a chance para ele de debater de novo comigo. Já perdeu na eleição, não aceitou, e não perdeu por um voto. Perdeu por 7 mil, quase 7 mil votos de diferença. Chama aqui na Rádio Cultura o dia, a hora que tu quiser para nós debater. Ele defende Lula e eu vou defender aqui o Brasil, em especial o Bolsonaro, pelo que fez em Bagé. Convida os dois líderes dos candidatos do Brasil. O Mainardi defendendo Lula e eu vou aqui falar do Brasil e do Bolsonaro. Está feito aqui o pedido ao Geraldo Saliba para convidar na Rádio Cultura, dia e local, a hora que ele quiser, tempo escolhido e determinado para a gente poder fazer isso aqui e esclarecer a população de Bagé. Vamos agendar esse debate. 9h33, só para fechar aqui, quando se fala em tirar da pobreza, tirar o povo da pobreza, e é importante, Rogério e ouvintes, né? E aí você que está nos ouvindo aí, tirar as pessoas da pobreza, com certeza, não significa dar alimentos, dar auxílios, né? Na verdade, o meu entender é manter as pessoas na pobreza desse jeito. Você tem que dar oportunidade para as pessoas poderem saírem daquela situação, porque a partir do momento, quanto mais você levar apenas alimentos e auxílios, você vai manter as pessoas naquela pobreza, porém alimentados, mas você não vai tirar as pessoas da pobreza. Tirar da pobreza é dar oportunidades e criar chances para que possam crescer na vida e não depender a vida toda apenas de auxílios. Bárbaro. Ensinar a pescar, né? Não só dar o peixe. Não só dar, tem que só dar a vara para pescar. Rogério. E agora, vamos embora? Acho que o prefeito não sei. Se tem algo mais a falar, o prefeito... A gente tem até a hora do Musa aqui para falar, né? Né? Não, mas tem a Vica também. Tem a Vica Barreto aí na sequência. Aí. Não, tem mais alguma mensagem aí, Rogério? Tá pipocando de mensagem aqui. O pessoal deve estar gostando aí, nós vamos falando. Eu já até me perdi aqui, o pessoal... Não, é uma pessoa que reclamou sobre os postos de saúde. Sim. Está muito burocrático, segundo a... Qual deles? Ela disse o seguinte: a burocracia é muito grande, para fazer uma consulta a gente liga, eles não atendem, leva um ano para chamar, enfim. E aí, se a pessoa não mora naquela região, no bairro, não pode consultar. Então ela pede que seja mais facilitada. Ela não especificou muito. É bom que ela me dissesse qual é a unidade para eu poder... Deixa eu ver se ela tem aqui. Falar com o secretário. Ela só reclama... Mas a saúde, ela assim... Ela, graças a Deus, né? Sim. A gente conseguiu equipamentos, conseguimos novos médicos, novos profissionais. Tinha 9 especialistas na rede quando nós assumimos em 2017. Hoje tem 32 especialistas. Claro que nós atendemos a uma cobertura de 92% SUS. Nenhuma cidade no Rio Grande do Sul atende 92% SUS. Só 8% da população de Bagé usa convênio. Os outros 92% usa SUS. Aqui, vizinho à Rádio Cultura,
Tem o laboratório municipal, que nós criamos. São mais de 15 mil exames por mês. 15 mil exames por mês. Ó, vou dizer aqui, tá? Mais rápido do que laboratório privado. Impressionante, a minha esposa precisou agora há pouco. Ó, tá vendo aí? Tô falando e tá aqui um usuário. Porque tu fala, dá nome, dá as coisas e as pessoas reagem. Porque eu falei do transporte aqui para fora de Bagé, eu vou falando e vou mostrando, vou provando as coisas. Mais rápido que laboratório particular. Quero dar parabéns ao pessoal do atendimento aqui, que espetáculo. 15 mil exames. Ah, não, tem coisa para melhorar? Tem. Principalmente assim, as coisas boas, muitas vezes elas não aparecem, Rogério. E não é que não aparece, porque a pessoa não tem tempo. Então tu vê, o Geraldo, ó, foi bem atendido, realmente sabe que o trabalho é bom, a esposa dele foi bem atendida, assim como todos que vão ali no laboratório, mas ele não foi lá na rede social, eu vim aqui parabenizar o laboratório, ele não teve tempo, ele seguiu a vida dele, normal. Agora, se uma pessoa for ali for mal atendida, ela vai para onde? Para as redes sociais. Para a rede social, ela vai reclamar. O que é normal. Então, as coisas boas não aparecem, mas quando, e isso eu digo para a equipe sempre, né, para nunca errar no trabalho, porque uma reclamação, às vezes, pode botar e comprometer um trabalho todo, que às vezes, né, é uma referência, como é, por exemplo, o laboratório. Pega a UPA. A UPA tem tempo que está muito bem. E tem tempo que tem problema com o médico, tem problema com outro, que não é fácil de lidar. Não é fácil de lidar. Né? Que o Mário Mena é jeitoso para trabalhar, porque não é fácil, não tem médico em Bagé. Tem que vir de fora. Não tem faculdade de medicina aqui, o PT perdeu. O PT do Dudu perdeu a faculdade de medicina, mandou embora de Bagé. Bora, nós perdemos a faculdade de medicina por causa do PT. Você teria aqui uma faculdade formando médico. E, sem esses profissionais, tu fica na mão daqueles que são do município. Então, quer dizer, tem que ter jeito de lidar, porque daqui a pouco tu perde profissional, não tem o profissional no plantão, e aí é que o povo não é atendido mesmo. Então, tem épocas que a UPA está bem, tem épocas que dá um problema, e aí aparece só o problema. Então, esse equilíbrio é muito importante e é difícil de fazer, mas a gente conhece a administração. Quer ver as casas-abrigo do município? Ouviste falar de alguma reclamação de criança com maus tratos dentro das nossas casas de abrigo? Idoso com maus tratos nas nossas casas de abrigo? Mulher? Nada, né? Não aparece. Nós cuidamos de mais de 20 meninas que foram maltratadas pelos seus pais, abusadas, violentadas, que moram numa casa com seus irmãos, que é a casa-abrigo dos irmãos lá no Lar Santo Estevão, 24 horas protegidas, alimentadas, banho tomado, os bebezinhos, tudo com talco, como se fosse uma casa, um lar. Eu faço questão, eu não gosto de fazer coisa pela metade, eu não gosto de fazer coisa de relaxado. Faz bem feito ou não trabalha comigo. Quero te convidar, Rogério. O Geraldo já foi lá várias vezes. Espetáculo. Vai lá e conhece. Entra lá e te emociona, enche teu coração de alegria, dizer, pô, que bom que a minha cidade tem isso. Vai lá para te ver o que eu faço com aquelas crianças. A mesma coisa, a função dos nossos idosos. O cuidado que a gente tem, o carinho que a gente tem com eles, que são abrigados nossos. Aparece? Não aparece. A prefeitura faz. Cuida. Né? Bem cuidado. Agora, se um for passar por maus tratos, e no governo passado faltava comida. Lembra, Geraldo? Quantas vezes tu foi aqui na casa do guri, chegava ali e não tinha comida para dar para as crianças? Faltava comida para as crianças. Criança reclamando que apanhava dentro da casa. Lembra disso? Claro. Num caso nem outro. Hoje não tem nada disso. Deus o livre, alguém levantar a mão para uma criança dentro das minhas casas de abrigo. Não. Tem um monitoramento, inclusive câmera, dentro dos locais. Monitora o tempo todo. Então, um outro padrão de cuidado, de gestão com as pessoas. Né? Só para dizer que o posto de saúde do bairro Dois Irmãos. Dois irmãos. Isso, Bons dois irmãos. Isso, bom saber. Tá ótimo. Inclusive, aí, Geisman, viu? É um problema no teu telefone aí. Até que atendeu o telefone lá, um dos coordenadores era o Geisman, a Michele estava lá, saiu, pediu para sair.
estava fazendo um belo de um trabalho lá, acabou pedindo para sair, foi para uma outra posição, né? Escolha dela. O ouvinte só disse que poderia ser mais facilitado ali. Não, eu já estou cobrando, deixa para mim. Eu até achei que fosse lá na Damé, onde eu andei essa semana lá e estive conversando com os moradores, mas é na Dois Irmãos. Para fechar, prefeito, agendas em Brasília? Agendas em Brasília sensacionais, extraordinárias. Conseguimos tirar agora do papel para dar início, né, nos próximos dias, a construção da Escola de Educação Infantil lá no bairro Ivone. Bairro Ivone que ficou anos esquecido, né? E que eu quero fazer aquele calçamento de entrada, eu quero calçar o Ivone e o Passo das Pedras, a entrada dos dois bairros. Está chegando já as pedras para isso, né? Então a Escola de Educação Infantil vai dar em torno aí de 200 alunos que vão poder, né, do bairro Ivone, ficar nessa Escola de Educação Infantil. Conseguir liberar o recurso, dá em torno, né, de 2,5 milhões a construção desse equipamento, com uma contrapartida de 500 mil da prefeitura, né, e nós vamos construir lá mais uma escola de educação infantil. Essa foi uma das conquistas de Brasília. Também 4 milhões para a saúde, deve chegar, estou fechando a articulação, mas deve chegar esses 4 milhões agora no segundo semestre, né? Antes do processo da eleição. Esse recurso vai para a compra de medicamentos, para a compra de mais veículos e equipamentos para a saúde dos bagenses, né? Conseguimos com o presidente Bolsonaro isso. Também recebemos o prêmio nacional, única cidade a receber 3 prêmios na educação no Brasil. 3 prêmios. Por isso que eu digo, a educação, ela é o equilíbrio das coisas. Ela é o equilíbrio de ter um professor com uma justa remuneração, né, que deve ter, ninguém deve receber menos daquilo que a sua categoria nacional recebe, não deve receber, que é o nosso caso de Bagé, mas também tem que ter investimento, né, em equipamentos, investimento nos prédios, investimento, né, no conforto dos alunos, investimento, né, na sua alimentação, porque muitos comem apenas o que tem na escola para comer. Esse equilíbrio é muito importante. Por isso que a educação de Bagé, que nunca aconteceu isso, nunca. Pede para acharem um prêmio nacional aí dos bagenses, na educação dos bagenses, dos filhos dos bagenses, que é o nosso maior patrimônio, né? Não sei se alguém tem um patrimônio maior do que seus filhos, eu não tenho. Para mim, meu maior patrimônio são meus filhos. Vou me tirar qualquer coisa, não me tirando meus 2 filhos, está tudo bem, segue a vida. E Bagé foi a única cidade no Brasil a receber reconhecimento nacional com 3 prêmios pela qualidade da sua educação. Poxa, é poder andar na rua e dizer assim, ó, seu João, dona Maria, seu filho está tendo o que tem de melhor em educação. Então, esse é um grande diferencial. Além disso, Geraldo Saliba, em Brasília, nós tratamos a liberação dos recursos para o início do asfaltamento do Castro Alves, né? Um trecho e um projeto que nós já temos aprovado lá, que também é 1,5 milhão, e também a construção dos 25 abrigos de ônibus, modelo aquele do calçadão, só que menor, né? Que nós vamos botar na cidade. Sim, que foi um compromisso nosso na eleição. 25 abrigos, o dinheiro já deve estar sendo depositado, se já não foi. Aquele mesmo ali, Rogério, do calçadão, só que estrutura menor. Na área central? Não, não. Sim, vou botar na área central, né? Uma parte na área central e uma outra parte eu quero botar nas principais paradas dos bairros, tá? De ônibus dos bairros. Também, né, nessa ocasião de Brasília, tratamos a questão de novos equipamentos para o município com a liberação de recursos do MDR. Nós estamos aguardando chegar em Bagé uma patrola, mais 2 caminhões e 2 retroescavadeiras, né? Uma do Mourão, nosso pré-candidato ao Senado, né? Que é vice-presidente da República, que destinou isso para Bagé, e a patrola que foi destinada pelo ministro Onyx Lorenzoni. Então,
Esse foi um pequeno resumo aí, né, do trabalho e da caminhada que nós tivemos em Brasília. Como o governo municipal se prepara para as eleições que vêm aí? Combater o bom combate sem perder a fé, acreditando, né, que as pessoas de bem vão abrir os olhos para essas questões que eu falava agora há pouco. A cidade, o país, paga uma conta alta por ter deixado na mão do PT o seu comando. Aqui em Bagé, Geraldo, eu falava os 8 milhões da barragem, né, que o PT endividou. São 60 milhões em precatórios. A maior parte desse valor foi o PT que criou. Só na Previdência eles deixaram um rombo de mais de 50 milhões. PT criou esse rombo. O sucateamento de todas as máquinas e equipamentos, o PT criou. Dos prédios públicos, o PT fez isso. O desemprego de Bagé que foi... Olha o que era a cidade antes e o que é hoje. Olha a quantidade de empresa que chega em Bagé. Olha como é que é a rodoviária hoje, nova, e o que era antes. Olha o aeroporto de Bagé que não funcionava e hoje funciona, revitalizado, novo, chegando empresas em Bagé todos os dias. Todos os dias chega empresa nova em Bagé, gerando emprego. Olha a quantidade de gente trabalhando nas empresas novas que chegaram em Bagé. Olha a quantidade de multa, de dívidas que o PT deixou à prefeitura de Bagé. Ambientais, trabalhistas, previdenciárias, de todos os tipos que tu possa imaginar que nós estamos pagando a conta. Os bagienses estão pagando a conta. Quando a pessoa reclama do seu imposto que é alto sim, mas não esqueça que grande parte dessa carga de imposto é para pagar a dívida pública de maus governos. As pessoas têm que entender isso. Tu elegeu um mau governo, tu paga a conta. Quantos empréstimos tu fez então, Divaldo, na prefeitura de Bagé? Tu vê que pede para um petista me chamar aqui. Vamos ver se o Maynard aceita o convite. E aí tu bota um tema assim, eu vou fazer um tema. Empréstimos. Vamos lá. Maynard, me pergunta aí quantos empréstimos eu fiz. Eu já vou responder agora para ele. Nenhum. Quantas dívidas tu fez para a prefeitura de Bagé, Divaldo? Nenhuma. Zero. Não fiz nenhum empréstimo. Eu só paguei dívida dos outros. Zero de empréstimo. E vou sair sem fazer nenhum. Não quero fazer nenhum. Maynard fez um em dólar. O cara fez um empréstimo em dólar. Ele endividou, financiou em dólar. Sem o hedge cambial da moeda, que é o seguro da moeda. Ele contratou o dólar a 1,70, nós estamos pagando a R$5. Todo ano nós pagamos 2 vezes o empréstimo em dólar que o Maynard fez. Pergunta quantas parcelas ele pagou. Duvido que ele venha aqui. Eu estou chamando ele para vir aqui na Rádio Cultura, hein? A nós debater Lula, Maynard, eu defendo o Bolsonaro, ele defende o Lula, e nós falar as coisas do governo aqui de Bagé também. Do governo dele, do governo do PT, e ele falar das minhas. O assunto que ele quiser fazer. Um assunto que ele quiser falar. Inclusive de processo, que ele gosta muito de me atacar na questão, quando sai alguma matéria de 0 hora. O único condenado a devolver dinheiro para a prefeitura de Bagé chama-se Luiz Fernando Maynard. 8 milhões para a saúde. Só tem um condenado, hein? Ele a devolver 8 milhões. Ex-prefeito, ele. Ele deve, para cada bagense que ele anda na rua, 8 milhões de mau uso do dinheiro no governo dele. Condenado pela Justiça Federal, já em primeira instância, e vai para a segunda instância a mesma coisa. Mau uso do dinheiro público. Eu tive as minhas contas aprovadas 17, 18, 19. Não devo um centavo para a prefeitura. Todas as denúncias que fazem contra mim ou foram arquivadas ou improcedentes, e as que estão na justiça serão arquivadas ou improcedentes. Eu tenho as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, com 2 auditorias por ano, de cima a baixo crivado por auditoria. Senta aqui e vão ver quem é que tem dívida com o município. Sem falar as outras dívidas que ele tem aqui, que na ocasião a gente pode também tratar. Então, quem paga a conta disso é o povo. É as pessoas, e para as pessoas não pagarem, seguir pagando, Geraldo, né?
essa conta, não pode querer o PT de volta no governo. Não pode esquecer o que foi o desastre do PT na administração. Isso pode ser muito bom como oposição, hein? Como estão aí, né? Enganando, batendo lata. Pega assim, Mainardi, pagou piso do magistério ou não? O que vocês acham? Não tem essa informação. Não, nem um mês. Ele aprovou no último mês do mandato dele, do ano dele, para o Dudu pagar. Ele não pagou nem um mês. E tem professor que defende o cara. Ele foi secretário do Tarso. O Tarso pagou o piso nacional do magistério? Não. Não, nem um mês. Foi 4 anos governador do estado. E ele secretário do Tarso. Por que ele não chegou no Tarso ali? Companheiro, né? Companheiro, vamos pagar o piso, companheiro. Porque na oposição eles são uma coisa, no governo eles são outra. Totalmente diferente. Ele não pagou um mês de piso do magistério. Foi secretário do Tarso que não pagou um mês do piso do magistério. Inclusive criou, né, a legislação. E não pagou, descumpriu ela aqui. Criou, o Tarso foi autor da legislação do piso e não pagou. Então, quer dizer, o povo não tem memória curta, as pessoas enxergam isso, lembram isso. Lembram que passaram sede aqui em Bagé. Lembram que o PT fechou o hospital universitário, deixou ele quebrado. O hospital universitário. Porta fechada. Cadeado nas portas do hospital universitário. Não pode tirar da memória isso, não. Porque se essa gente volta é que nem gafanhoto, é destruição total. Se prepare para ter no Brasil uma Venezuela. Mas eu não gosto do que o Bolsonaro fala, eu acho ele meio isso, meio aquilo. Também não tem problema nenhum, tem outros tantos aí. Agora, dizer que vai pegar um ex-presidiário e botar para cuidar do teu dinheiro, das tuas contas, do teu país, da educação dos teus filhos, não, né? Não tem quem convença isso. Tá bom? Obrigado, prefeito Divaldo Lara. Apareça. Apareço, estou aguardando aí. O filhote do Lula escolheu o dia aí para vir aqui na Rádio Cultura e eu volto aqui para conversar contigo, com a população. Vamos aproveitar que agora nós estamos, né, nesse ano, é um ano que o Brasil vai escolher os seus caminhos, o Rio Grande do Sul vai escolher seus caminhos, e a gente vai poder debater um pouco sobre política. É que nem Copa do Mundo, né? Chega a Copa do Mundo, se debate sobre futebol. Agora, chega a eleição, nós vamos debater sobre a política e, claro, o juízo, quem faz é a consciência, a lógica das pessoas, né? E eu respeito toda e qualquer posição, inclusive, né, principalmente quando é a posição da população, né? Jamais vou desrespeitar a escolha das pessoas. Cada um escolhe o seu caminho. Eu tenho meus ideais, né? Tenho meu jeito de pensar, de me posicionar. Seria muito fácil, né, não tomar posição por não ser candidato, mas eu faço questão de defender, né, a minha cidade, defender o meu estado, defender o Brasil, porque eu acredito que realmente nós estamos no caminho certo. Está aí os militares em Bagé fazendo obra, e vou te dizer mais, aqui Rádio Cultura, vão terminar a barragem e vão fazer a 290. Escreve o que eu estou dizendo aí. O povo vai dizer, tchê, o Divaldo disse isso lá. Nós vamos conseguir que eles terminem a barragem, e o mesmo batalhão, porque esse batalhão que está aqui é o que está fazendo a 116, Rogério. É o primeiro batalhão de Lages, que está fazendo Pelotas-Porto Alegre. Eles vieram para cá, né, estão desmobilizando, terminando o serviço lá, vindo para cá, já tem 48 homens aqui, ano que vem já termina a obra lá, falta pouca coisa de drenagem lá, na 116, eles vêm todo o batalhão para cá, termina a barragem, e nós vamos, se Deus quiser, né, com muito trabalho, com muita força, com muita fé, com o ministro Onix, que será governador do estado do Rio Grande do Sul, se Deus quiser, nosso pré-candidato ao governo do estado, vamos conseguir botar o exército para fazer a duplicação da 290. Aí, meu amigo, aí a metade sul, aí a Bagé, aí a região da campanha, aí nós vamos crescer mesmo, como 290. Nunca. Aí nós vamos crescer como nunca. Tá difícil, vocês vão ver o crescimento que vai ser. Não dá, o mais difícil foi trazer os militares para cá. Agora não dá para perdê-los. Não dá para tirar eles daqui, não dá para deixar eles embora. É isso aí, fazer o que eu estou dizendo. Amanhã eu vou lá fazer churrasco para eles. Vou lá levar uma carne lá para eles, vou lá agradecer por eles estarem aqui fazendo a barragem dos bagenses. É um agradecimento em nome da população. Da população, 50 anos, o povo aguardando aqui, tem militares de todo o Brasil que estão aqui fazendo essa obra. Então, como eu te disse, vai passar 10, 20, 50 anos, ninguém vai esquecer, foi o Lara que fez.
Foi o Bolsonaro que fez essa obra, foi o Divaldo que fez, pode vir prefeito que vier, ninguém vai tirar isso. Porque foi um trabalho para resolver o maior e mais grave problema histórico da história de Bagé, que já tem os dias contados, pode escrever aí. Racionamento, abastecimento de água em Bagé tem dias contados. Está em fase final, né? Graças a Deus, de ter um fim. Porque militar na obra, missão dada, missão cumprida. Não tem uma obra deles no Brasil, Geraldo, que eles não tenham concluído. Ele me disse, o general do Estado-Maior do Exército Brasileiro me disse assim, ó, prefeito, só para lhe avisar, o senhor pode confiar no seu exército. O senhor sabe quantas obras nós não entregamos no Brasil, até hoje, na história do exército? Não, não sei. Nenhuma. Todas as obras que nós começamos, nós terminamos. Não tem obra inacabada com o exército. Que a gente bota a mão, a gente termina. Bueno, está aqui. Agora é dar o tempo, esperar eles fazerem o serviço bem feito, porque é bem feito, né? Não é um serviço qualquer. O exército, um parafuso é um parafuso. Se não está o parafuso, desmanja e bota o parafuso. É assim, né? Só para te ter uma ideia, Geraldo. Não tem improviso. Só para vocês terem uma ideia, que às vezes o povo acha que assim, que fazer a barragem é tu meter um trator e sair abrindo, né? Tem que ter um geólogo e um arqueólogo. Das 6 da manhã às 6 da tarde eu tenho um geólogo e um arqueólogo da prefeitura, do concurso que eu fiz na prefeitura, porque não tinha. E eles estão lá com uma Kombi. Quando aparece uma mulita, o trator esteira está mexendo, apareceu uma mulita, para o trator esteira, pega a mulita, bota dentro de uma caixa, leva a mulita para largar não sei aonde. Apareceu uma cobra, para o trator esteira, pega a cobra, bota dentro do negócio, leva a cobra para largar onde? Ah, um pedaço de não sei o que, um osso de não sei o que, para. É assim, cara. É assim, não é bem ter um trator esteira. Não, tu tem que seguir uma série de exigências que se não estão ali, eles militares não podem fazer e não fazem. E os órgãos de fiscalização não te autorizam a tocar obra. Não é obra que nem no tempo do PT, faz qualquer coisa aí, faz barulho para a gente gravar o programa eleitoral. Não tem isso. O que vocês... Estou convidando vocês para ir lá conhecer a obra da barragem, que vocês vão ver um troço assim. Trabalho com exatidão, com técnica daquilo que realmente é para acontecer e fazer. Grande abraço a todos, obrigado pelo espaço. Eu aguardo aqui a chegada do filhote então do PT para a gente fazer um debate. Prefeito Divaldo Lara no estúdio da Cultura.